essa manhã eu estava orando, acordei mais cedo, estava meditando, estava me preparando, estava pensando em vocês, estava me preparando para esse momento, para estar firme aqui também em nome de Jesus, e estava pensando como eu posso compartilhar algo que seja maior do que uma palavra de domingo, porque esta palavra é uma palavra que eu creio vai nos acompanhar ao longo deste ano. O que nós vamos fazer nesses próximos 10 dias, 2 semanas como igreja, vai mudar o nosso ano, vai influenciar os nossos dias, vai nos dar força, vai nos dar sabedoria, vai nos dar discernimento para compreender o tempo em que vivemos, para compreender os recursos do Senhor. E eu comecei a pensar diante do Senhor, e na verdade o Senhor me trouxe à minha memória justamente o que aconteceu quando eu fui pregar no Overmission. Foi uma oportunidade tremenda para um pastor não tão jovem assim como eu, né? O Luca Martini estava com um evento ali muito abençoado, muito abençoador, um evento, um dia, uma ministração, várias ministrações, falando de missões, falando de ministério profético, de mover de oração, de envio, de visão. E eu tive a honra de pregar naquele lugar, em uma das palavras. E a palavra que o Senhor me deu naquele dia, ela foi muito tremenda, porque aquela palavra é a palavra que mostra que o Senhor, Ele reina ao longo da história. A palavra do Senhor dada antes da criação, durante a criação, toda palavra que o Senhor dá, ela volta para Ele, mas não volta vazia, e produz o que lhe apraz. Então todas as palavras pregadas por todas as pessoas, homens e mulheres de Deus, ao longo de 6.000 anos, todas essas palavras voltaram para o Senhor e não voltaram vazias, mas elas cumpriram o que o Senhor precisava que fosse estabelecido para a glória dEle. E não apenas isso, Jesus, a própria palavra feita em carne, o verbo feito em carne, Ele veio, produziu tudo aquilo que o Senhor esperava da vida dEle, e Ele voltou para o Pai, não voltou vazio, mas voltou cheio, voltou porque Ele abriu um novo e vivo caminho, voltou porque Ele levou cativo o cativeiro, e todos os nossos irmãos que entenderam a salvação pela graça em Jesus, mesmo através da lei, mesmo através dos procedimentos da lei, todos eles que estavam aguardando o Senhor Jesus, levou a estarem na presença do Senhor, e abriu o caminho para nós que estamos aqui depois de Cristo, e ainda hoje as palavras pregadas, e a palavra de Jesus leva todos aqueles que são dele a estarem com o Senhor, todos que já partiram, todos que já se foram e dormiram no Senhor, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha tia, nessa semana, todas as pessoas que dormem em Cristo estão com o Senhor, e vamos encontrar em algum dia, logo mais, porque a palavra do Senhor não volta vazia, e em breve, muito em breve, a palavra do Senhor se cumpre, fechando este tempo da história da humanidade. E é interessante como nós vemos tempo em que os crentes, eles fogem de entender, ou de projetar a realidade de que nós temos um prazo de validade para esta terra, não para o planeta Terra, mas para o sistema do mundo que habita sobre a terra que é do Senhor é a terra, a sua plenitude, do mundo e os que nele habitam, mas o sistema humano contaminado, corrompido pelo pecado, contaminado, a morte e o pecado entraram em Adão, entraram no começo da criação, e estão estabelecidos até hoje. Vai chegar um dia então que o Senhor vai julgar este sistema, vai julgar as pessoas que blasfemam, que zombam, que rejeitam o seu amor, rejeitam a sua graça, zombam de Jesus Cristo. Estas pessoas um dia serão julgadas. Isso é pouco falado, porque isso parece que é antipático, mas é uma verdade terrível que as pessoas precisam saber. Então a Bíblia nos diz que no princípio, no Éden, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então a questão do pecado no mundo não é só uma questão sua e minha, do pecado das pessoas, mas o pecado contaminou o planeta como um todo. O pecado está no mundo, e é por isso que João Batista, quando ele vê Jesus chegando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, naquele dia, vai tirar o pecado do mundo. Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a criação geme aguardando a sua libertação, e o Senhor então vai tirar este gemido da criação. Todas as coisas da criação do Senhor vão ser refeitas, mas todas as obras humanas serão destruídas, elas não prevalecerão para a eternidade. Então tudo começa na eternidade anterior, e nós não entendemos isso. É interessante que uma criança com medo ou numa situação de angústia, ela corre para o pai, ela corre para a mãe, ela sabe que ali é uma segurança, ela vai procurar abrigo, vai procurar socorro, vai procurar aconchego.
Numa empresa, quando a empresa passa por dificuldades econômicas, ou por negócios, ou por mercado, as pessoas esperam dos líderes, do presidente, do dono da empresa, as respostas. As nações, quando passam por angústia, esperam dos seus governantes as respostas. Só que a igreja do Senhor Jesus, ela não faz esse mesmo movimento. Se você é de Jesus Cristo, você vai ensinar aos seus filhos que a dependência deles deve ser do Senhor. Sim, corram para papai, para a mamãe, mas recebam do Senhor, recebam do pai e da mãe, além do amor e do cuidado, a oração, a bênção, o entendimento de que o Senhor reina. Os empresários cristãos têm que buscar socorro no Senhor, e a igreja de Jesus precisa buscar socorro no Senhor, porque esse tempo que nós estamos vivendo nas nações, a esperança não está nos governantes, a esperança não está nos técnicos, nos políticos, nos cientistas, a esperança está no Senhor, porque o Senhor reina, porque tudo que está acontecendo faz parte de algo que o Senhor já disse que iria acontecer, porque a Bíblia nos diz que o Senhor ele anuncia o fim desde o princípio. E sim, então nós somos um povo esquisito, que nós podemos olhar para os governantes e falar: eu não confio em você, mas eu oro por você, porque pouco importa a sua ideologia, o seu partido, pouco importa a sua orientação política, eu sou do reino de Deus. O reino de Deus é mais alto do que a política e do que os governantes. O reino de Deus está sendo estabelecido através de nós, e nós oramos pelos governantes, eles dependem da bênção da igreja, mesmo que não creiam e mesmo que não sabem, mas nós não dependemos deles, nós somos orientados pelo Senhor a respeitá-los, somos orientados pelo Senhor a cumprir o que é necessário, nós exercemos a nossa cidadania e vamos votar, mas a nossa esperança não está neles, porque é o Senhor que estabelece reis e que remove reis, é o Senhor que faz. Daniel profetiza isso em Daniel capítulo 2, quando ele vai entregar o sonho e a revelação do sonho para Nabucodonosor. Ninguém é eleito por que quer que seja o sistema eleitoral, mesmo onde nem tem eleição, o Senhor estabelece, o Senhor reina acima de tudo e de todos. Então sim, nós somos esse povo que cremos que na eternidade anterior havia Deus. Não teve uma explosão do nada, o nada não gera tudo, o nada não produz coisas que não existiam, mas o Senhor estava na eternidade anterior, e quando Ele estabelece a sua palavra, Ele abençoa Adão e Eva para serem fecundos, multiplicarem, encherem a terra e subjugarem, você sabe disso. Eles entregaram a autoridade da terra a Satanás, e Satanás então estabelece o império das trevas desde aquele princípio no Éden. Mas desde aquele princípio no Éden, o Senhor profetizou o princípio, a sua palavra foi dada, tudo que foi criado veio através da sua palavra, e o Senhor disse também, em Isaías, ele revela o que Deus disse: eu sou o Senhor que anuncio o fim desde o princípio. Então desde o princípio o Senhor anunciou o fim, porque tudo o que está acontecendo o Senhor sabe, o Senhor reina, nada pegou o Senhor de surpresa, o Senhor nunca está distraído, Satanás não tem cacife, não há uma luta de Satanás contra o Senhor, ele não tem equivalência com o nosso Deus. Satanás é o inimigo das nossas almas, Satanás ele ofende a Deus, ele agride a Deus quando ele faz coisas contra o Senhor, através da humanidade, através das pessoas que compactuam com Ele, que escolhem os seus caminhos, mas não há uma luta do Senhor contra Satanás. Satanás é servo, e Satanás cumpre também o propósito do Senhor, naquilo que o Senhor permite que ele faça. Então desde o Éden, Satanás tem agido para destruir a humanidade, e para construir o seu império, para corromper e perverter as leis do Senhor, para destruir os propósitos do Senhor, e o Senhor reina através disso tudo. É maravilhoso, o Senhor não perdeu o controle de nada. Então nós da igreja, nós cremos sim, que na eternidade o Senhor existia, sim nós cremos que Deus criou Adão e Eva, sim nós cremos que houve um dilúvio, e quando há o dilúvio, há uma tremenda palavra profética do Senhor sendo dada ali, de que o Senhor chega a um ponto de que o pecado, a iniquidade, a corrupção tem um limite, enche a taça do limite do Senhor, e quando transborda essa taça, veio o juízo, e assim aconteceu com o dilúvio universal, com a arca de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência pode falar o que quiser, nós cremos no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz, e eu creio. Cientistas mais independentes já provaram, já avaliaram muitos aspectos do dilúvio universal, mas não vou discutir isso. O fato é que nós cremos
Ainda que ninguém comprove nada, a palavra de Deus nos ensina e nos encoraja e nos fortalece a crer no que nós podemos não entender, crer no que nós não vemos, porque nós não estamos andando pelo que vemos ou pelo que se comprova, mas andamos por aquilo que o Senhor diz, e por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele revela ao nosso coração, por aquilo que nós experimentamos dEle, o que vimos e aprenderam e o que aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então experimentamos a vida do Senhor, vemos o que acontece, e o dilúvio é uma marca, porque quando o Senhor destruiu a terra e toda aquela população que vivia, que rejeitou a solução da arca, morreu afogado no dilúvio, aquilo foi um marcador de tempo profético, tanto para eles, quanto para o mundo vindouro, na perspectiva deles, o mundo em que vivemos na nossa perspectiva. Jesus, ele chega e profetiza isso no sermão profético de Mateus 24, ele diz o que? Que assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o que aconteceu ali é para uma inspiração e revelação e compreensão da humanidade, de que sim, Deus é amor, sim, Deus ele tem justiça para estabelecer, sim, Deus ofereceu a salvação, porque Noé ficou 120 anos pregando, e ele é apresentado como pregoeiro da justiça, e Noé estava pregando a salvação que havia em Cristo, e as pessoas poderiam entrar naquela arca, crendo, passando ridículo para aquela sociedade, nunca tinha chovido, nem sabiam que era um barco naquele lugar onde estava, daquele tamanho que Noé fez a arca, mas a fé fez com que Noé e a sua família entrassem na arca, e a incredulidade fez que todas aquelas pessoas rejeitassem a solução do Senhor. E o Senhor fez isso como um marcador de tempo, como um marcador profético. A Bíblia nos fala que Ele colocou o seu arco no céu. O arco-íris é do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deu como uma prova da sua aliança com a humanidade, dizendo: não vou mais destruir o mundo pelas águas. E aí o Senhor então marca essa data, Deus levanta Abraão, Deus levanta o seu povo, Deus levanta os profetas, e nós lemos pela palavra, até que então Jesus Cristo vem, feito em carne, Deus feito em carne, o Senhor se esvazia de ser quem Ele é, para oferecer a salvação pela graça, por meio da fé, que nós cremos e recebemos. Não são salvos aqueles que são religiosos, não são salvos aqueles que são evangélicos, não são salvos aqueles que são os melhores, os mais bonzinhos, os que erram menos, são salvos aqueles que se arrependem do seu pecado, se arrependem das suas mazelas, se arrependem da sua corrupção, e reconhecem que não tem a menor condição de alcançar o Senhor, não tem a menor condição de entrar na presença dEle. Quem faz assim, reconhece que precisa de um Salvador, e é isso que nós fazemos. Não somos os melhores que ninguém, somos os piores, porque reconhecemos quem nós somos, mas precisando de um Salvador, recebemos Jesus pela graça e por meio da fé. E então, quando nós lemos acerca da vida de Jesus nos evangelhos, quando nós lemos as profecias acerca do Senhor Jesus, da mesma maneira que era impossível que Ele nascesse de uma virgem, que era impossível que Deus pudesse estabelecer uma salvação tão perfeita e completa, também nós lemos que Ele um dia subiu aos céus, depois que Ele ressuscitou. Era impossível Ele ressuscitar, mas Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, despojou principados e potestades, assentou-se à destra de Deus Pai e reina. Com um detalhe: Ele ainda não acabou a sua obra, Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. E então chega nesse contexto do que eu quero dizer para você nesta manhã, ou você que está vendo esse vídeo em algum outro horário: o Senhor Jesus em breve vai voltar. O Senhor Jesus volta para buscar os que são dEle, os que o esperam, os que entendem a sua revelação, os que entendem que estamos às portas, os que entendem que nós somos a geração dos últimos dias. E é tremendo, porque nos dias de Jesus, nos dias em que Jesus nasceu, quando os magos, eu gosto de falar isso, quando os magos eles foram procurar Jesus, não na manjedoura, mas no palácio de Herodes, eles criaram a turbulência ali. E Herodes então chama os estudiosos, os religiosos da época, os que conheciam o sistema, os que conheciam as leis, os que conheciam a profecia, os que tinham acesso à Torá, os que conheciam a revelação do Senhor para Israel. E eles percebem que provavelmente o Messias tinha nascido, mas passam-se 30 anos e nada acontece a partir daquela data em que eles foram visitados no palácio.
Mas ao longo daqueles anos parece que há uma grande confusão, talvez, ou uma grande incredulidade acontecendo. Será que foi mesmo? Será que o Messias nasceu? Será que o Messias chegou? As profecias falam tantas coisas que estão acontecendo. Parece que ele nasceu em Belém. Dizem que a mulher, a mãe dele, era uma virgem. Então, será que é isso mesmo? Mas cadê ele? Ele não está aparecendo, não estamos vendo. Onde que ele está? Até que Jesus se manifesta. João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado e Jesus começa a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele começou a anunciar o Evangelho do reino, do seu próprio reino, louvado seja o nome do Senhor. Mas então, enquanto ele começa o seu ministério, seus próprios discípulos às vezes perguntavam para ele: o senhor é o Messias mesmo? Fala para a gente, é você, ou temos que fazer alguma outra coisa? João Batista chega a falar, quando ele está preso, manda 2 discípulos perguntar para Jesus: é o Senhor mesmo ou nós temos que esperar outro? Até então havia uma dúvida se ele era ou se não era, porque parecia impossível que estivesse acontecendo na geração deles, no dia deles, a vinda do Messias. Parecia algo que não fazia. Como é que é possível? Faz 400 anos que nós temos profecias, faz 600 anos, 800 anos, quantos anos nós temos de profecia? Será que agora, na nossa geração, que se cumpre a vinda do Messias? Será possível isso? Parece que é. Não, acho que não. Será que é? Os religiosos rejeitam. Os religiosos não aceitam, porque ele não parecia ser aquilo que eles esperavam, que eles tinham idealizado. E Jesus sobe aos céus, e os profetas começam a falar o que vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou o seu sermão registrado em Mateus, Marcos e Lucas, acerca da sua vinda, os sinais que aconteceriam na sua vinda. Então, desde que Israel volta a existir como nação, estabelecida onde está, o relógio profético começa a andar. Antes disso, nada podia acontecer. Antes disso, não havia profecia, porque sem Jerusalém, Jesus não tinha aonde voltar. É por isso que tem tanta opressão, tem tanta confusão sobre aquele lugar. Satanás, ele achou que tinha conseguido retardar a vinda do Senhor, e tinha, mas não para quando ele queria, para quando o Senhor retardou, porque ele tinha a igreja no meio do caminho, como algo que era um mistério para os judeus, era um mistério para os estudiosos. Então nós estamos aqui, mas a profecia estava marcada para, a partir disso, começa a acontecer. Algo começa a acontecer. E se você é um pouquinho mais clássico como eu, que já vivi mais tempo, aí você começa a ouvir que as pessoas começaram a falar depois que Israel voltou a existir como nação, e principalmente depois da Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém foi tomada de volta. Você vê que começa um movimento profético, e começa um movimento profético de coisas que não deveriam acontecer, pessoas marcando datas. E já erraram muitas datas, né? 1988, 2007, muita gente marcou data e muita gente ficou confundido com isso. Será que acontece? Será que estamos no tempo profético? Será que não? Será que estamos chegando nos dias da vinda do Senhor? Será que não? Acho que não, está tudo normal, não aconteceu nada. Olha, o mundo continua igual. Não, tudo que tem acontecido até agora sempre aconteceu, e o tempo vai passando. Aí até 2012, que era um ano que não tinha base bíblica, por ser um ano que tanta gente estava falando, era o ano do fim do mundo. O mundo ia acabar em 2012, né? E como nós podemos perceber, não acabou. Mas o fato é que de lá para cá, as pessoas que têm revelação da palavra, que amam a vinda do Senhor, começaram a estudar mais, começaram a discernir mais, começaram a pensar melhor em profecias. E é muito interessante, porque algumas pessoas chegam e dizem: vai ser assim, o arrebatamento é pré-tribulação, o arrebatamento é no meio da grande tribulação, o arrebatamento é no fim da grande tribulação, não tem arrebatamento. Muitas escolas doutrinárias se estabelecem a partir disso, e isso de uma certa forma causa um pouco de confusão. E você pensa que essa confusão foge do controle do Senhor? Muito pelo contrário. Aquele que busca estudar com diligência, o Senhor revela o seu segredo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e para estes Ele revela o seu segredo. Então saiba, o Senhor em breve vai revelar o seu segredo. Mas veja, querido, querida, haver essas divisões não deveria nos dividir em grupos que discutem doutrina do futuro, porque alguns dizem: será assim? Nesse momento é impossível alguém falar será assim acerca do arrebatamento.
A agenda, a gente consegue enxergar muitas coisas, a sequência dos eventos, nós conseguimos compreender muitas coisas, porque elas são inclusive sequenciais na Bíblia, mas o segredo do arrebatamento o Senhor escondeu. Sabe por quê? Eu creio que Ele escondeu, entre outros motivos, porque tem muito crente que agir como aqueles religiosos do carnaval e da quarta-feira de cinzas. O ano que vem tem carnaval, eu vou curtir o carnaval doidado, vou fazer tudo que me der na cabeça, vou zoar, mas na quarta-feira de cinzas eu vou lá e me arrependo, e está tudo bem, fica tudo em ordem, eu sou perdoado, mas no ano que vem eu estou aqui de novo, oh, glória a Deus. Entende isso? Se tivesse crente que soubesse, o arrebatamento é pré, ou é mídia, ou é pós, ia viver a sua vida, daqui a pouco eu faço alguma coisa, eu não quero saber, e essa pessoa talvez nem convertida seja, e precisaria entender quem é diante do Senhor. O Senhor espera que nós possamos esperar com ansiedade a vinda do Senhor, o Senhor levar para si a sua noiva. Mas entenda, isso não deveria nos separar, mas isso deve nos unir. Olha, eu estou estudando esses textos e eu tenho essa conclusão, o que você acha? Olha que interessante, eu não tinha pensado assim, mas você já viu esses outros? Então se a igreja começar a ser mais convergente no estudo escatológico, começar a abrir mão de provar a sua tese e de dizer que tem a verdade estabelecida, nós poderíamos crescer mais em unidade, poderíamos estudar com as guardas mais abaixadas, para aprender uns com os outros e trocarmos impressões uns com os outros, porque o que nós vemos é que o cenário profético está muito acelerado. Mas o que é uma tristeza é que, veja, nós que somos de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, ela tem um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo, a salvação pela graça, por meio da fé, por remissão de pecados, por confissão de boca, por fé no coração, manifestando frutos de arrependimento. Quem tem isso de fato e de verdade é um cristão genuíno, quem experimenta a vida assim é. Então olha as igrejas, nós olhamos para trás, e nós ainda estamos aí alguns milhares de anos, ou centenas de anos em alguns casos, discutindo se o batismo é por imersão ou por aspersão. E alguns escrevem na pedra a sua linha. Alguns batizam crianças, outros não batizam crianças. Alguns creem em livre-arbítrio, outros creem em predestinação. Alguns creem em denominações, outros em não denominacionais. Alguns são cessacionistas, outros não. Mas ainda assim, pensando de maneira divergente em alguns aspectos de doutrina, todos nós convergimos para o fato de que não há salvação que não seja em Jesus Cristo. Então, depois de tantos anos, décadas, séculos de pessoas estudando, não chegamos a nenhuma conclusão definitiva acerca de alguns fatores secundários da fé. É impossível que alguém chegue nos dias de hoje, olhe para frente, que é profético, e diga, será assim? É uma tolice, porque se o que está para trás, nós não conseguimos, o que dirá do que acontece para frente? Então nós temos que nos unir em torno do que é real, do que é comum. Comum é que o mesmo Jesus que nos salvou é o Jesus que voltará. Todos cremos que Jesus voltará, todos cremos que Ele vai reinar, todos cremos que temos vida eterna em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Convergimos em vários textos da Bíblia e cremos da mesma maneira. E o arrebatamento? Querido, querida, nesse momento, pouco importa quando será o arrebatamento, se nós entendermos que nós temos que chamar a igreja para viver em santidade. Se nós entendermos que devemos chamar a igreja para exercer a sua fé pregando o evangelho do reino do Senhor. Nós não temos que pregar se os sinais são esses ou se são aqueles, se o mundo vai acabar. Querido, querida, as pessoas aí fora estão vendo que o mundo está ficando caótico. Eles não precisam de mais uma pregação apocalíptica misturada com um viés religioso para olhar o que está acontecendo. Eles precisam entender que a esperança para o que vem é a salvação pela graça e por meio da fé. É a salvação em Jesus Cristo, que é a única esperança para o que está acontecendo, para o que vai acontecer. Já já saberemos as datas, já já vamos entender melhor o cenário profético. O Senhor ainda está escondendo isso da igreja. Eu creio de uma maneira, outro crê de outra maneira, louvado seja o nome do Senhor. Vamos focar no que nós concordamos, pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é a solução para as nossas vidas. A palavra de Deus é a verdade que nós precisamos para dias de angústia, dias de medo, dias de preocupação, impressões confusas acerca do futuro, confusão entre as nações, confusão entre os governantes, confusão de todas as maneiras, divisão. Nós temos a palavra da vida eterna, nós temos a palavra de salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos nos unir para pregar a verdade da salvação em Jesus Cristo pela graça e por meio da fé. Pregar sim que Jesus está voltando, quando? Não sabemos, mas pregar sim que o juízo vem.
E o que acontece é que este item tem sido retirado de muitas pregações. Não se fala mais que Deus vai julgar as pessoas, que há uma condenação eterna, que o inferno é real. O inferno não é passar algumas coisas horrorosas aqui nesta vida. O inferno é a separação eterna do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quem não quer o Senhor em vida? Por que iria querer estar com Ele para a eternidade inteira? Quem o rejeita aqui, rejeitou e fez a sua escolha, não querem estar com o Senhor pela eternidade. Péssima escolha. Já vi pessoas falarem que querem ir para o inferno, porque lá é legal, porque tem música, porque tem samba, tem os amigos. Que tolice, que tragédia descobrir da pior forma possível que essa frase trouxe uma condenação. O que nós temos que fazer, queridos e queridas? Nós temos que viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar hoje, mas também como se nós tivéssemos anos pela frente. Nós temos que viver a vida em uma santidade que, se Ele viesse hoje, nós não teríamos dúvidas que seríamos levados. Nós temos que viver a nossa vida hoje prontos e preparados para encontrá-lo, porque muitas pessoas que esperavam o arrebatamento já morreram. A minha tia faleceu essa semana com 94 anos, e entre outras coisas, ela escreveu um livro sobre Apocalipse. Você acha que ela crê que Jesus vai voltar? Ela ensinou muito sobre escatologia, sobre Apocalipse, mas ela estava pronta para morrer, ela estava pronta para encontrar o Senhor, já estava há alguns anos com Alzheimer, já estava fora da realidade. Algumas pessoas às vezes têm acidente abrupto, não estão preparados, não têm tempo nem para orar. Então, se estava vivendo com Jesus, glória a Deus. Se estava vivendo uma vida com Jesus e consagrada, glória a Deus. Se estava vivendo de qualquer jeito, não teve tempo para se preparar. E se a igreja não fala que o juízo vem, as pessoas não entendem esta iminência de que algo está para acontecer. E é interessante como muitos têm essa impressão. Muitas pessoas com quem a gente conversa no dia a dia falam que o mundo está acabando. Eu não sei o que elas entendem como o mundo está acabando. Nós só podemos entender isso pela palavra do Senhor, mas é uma boa oportunidade de falar, tá bom, e o que você vai fazer quanto a isso? Alguns querem achar um lugar de refúgio, alguns querem se esconder em bunkers, alguns querem fazer outras práticas, alguns acham que vão escapar por serem bons. Nós precisamos pregar que a salvação eterna só está em Jesus Cristo. Nós concordamos acerca disso. Jesus vai revelar a escatologia para todos. A gente aqui estuda escatologia, tem gente que gosta disso. A gente tem um grupo que faz isso, eu gosto muito disso. Às vezes até eu me privo de pregar uma palavra assim, porque eu não quero confrontar todo mundo demais da conta. Mas nesse dia eu senti que eu tinha que confrontar todo mundo um pouco demais da conta, porque eu preciso gritar que Jesus vem. Eu preciso deixar amplo, claro e notório que não é possível que você olhe no que está acontecendo com o mundo nos últimos 2 anos, achar que está tudo normal, está tudo bem, que já resolve tudo e volta tudo ao que era. Não seja ingênuo. Eu entendo que você pode estar querendo se enganar para você conseguir viver a sua vida em paz. Mas está claro que o mundo mudou, está mudando e nem sabemos para onde está indo, mas ele continua indo para algum lugar. Bill Gates, que até algum tempo atrás era só um cara dos computadores, acho que depois ele entrou para o negócio dos vírus de computadores. Aí agora ele é a autoridade maior para falar dessas coisas que estão acontecendo. E eu li essa semana uma entrevista dele, uma fala dele dizendo que vem uma doença pior, muito mais contagiosa e muito mais mortal, e ele quer convidar as nações a investirem bilhões para se proteger disso. Eu fico pensando se ele é um profeta, se ele é um cara que tem informação que a gente não tem, ou se isso é uma ameaça. E a imprensa do mundo divulga isso, espalha essa notícia. Aí eu fico pensando, o que é para a gente entender acerca de algo assim? Que ele sabe alguma coisa, que alguém sabe alguma coisa que vai acontecer? Eu te digo, sabe quem sabe mais que ele? Sabe quem quer mais que seja, além dele? A tua Bíblia. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, no princípio das dores, antes do que seria talvez o tempo da tribulação, haverá pestes. Então não são eles que estão dizendo, o Senhor Jesus nos disse. E em todas as coisas que virão, a nossa segurança está no Senhor. Se nós não estivermos no Senhor, nós vamos depender do que o Bill Gates fala, do que presidentes falam, do que cientistas falam, e nem eles se entendem, e a gente não sabe em quem a gente acredita, e a gente acha que é um tempo de tanta fake news e tanta mentira. Vivemos tempos em que até mesmo um vídeo pode ser feito e colocam a cara da pessoa no vídeo e parece que é ele mesmo. Nem vídeo mais a gente pode ter convicção quando vê que é realmente a pessoa ou é um artifício tecnológico. Tudo pode ser envolto em mentira. Tudo pode ser manipulado, mas nós estamos controlados como nunca fomos controlados nesse tempo em que vivemos. Tudo está pronto e fácil para ver um governo único. Tudo está pronto e fácil para alguém muito maligno tomar conta do planeta. Não porque ele tem uma ideia, não porque ele tem um plano, não porque tem milhares de pessoas envolvidas nesse projeto, mas porque o Senhor disse que assim será.
O governo do anticristo vem, vai se manifestar e vai se estabelecer já já. E nunca teve tanta tecnologia e tanto medo das pessoas, e tanta preocupação e incerteza como aquela criancinha que quer correr para o braço do pai. Quando chegar a hora, todo mundo angustiado e com medo, correrá para os braços do anticristo e vai fazer o que for necessário para ter paz e segurança, como a Bíblia nos diz. Querido, tudo isso é Bíblia. Não são eles que falam, pouco importa o que eles falam, você precisa conhecer a palavra de Deus. Pouco importa o que a gente lê no jornal, como saber em quem acreditar. Confie na sua Bíblia, confie no que o Senhor disse acerca da palavra de Deus. Estamos entrando em tempos cada vez mais estranhos. Quanto tempo? Não sei, não dá para marcar data, não estou marcando data, nunca marquei data, sempre observei que as coisas vão apertando, já faço isso há alguns anos. A questão é em quem você confia numa situação de confusão e de caos. Não pode ser nem no seu pastor. Eu posso estar errado na minha linha teológica. Eu estou certo em pregar a salvação em Jesus Cristo pela graça e por meio da fé. Faça você os seus estudos. Conheça você a sua Bíblia. Leia você as profecias bíblicas. Escolha você a linha que você vai crer e vai estudar. Escolha você quem você vai ouvir para falar acerca de escatologia nos últimos dias. Escolha você com quem você vai aprender. Mas aprenda você chegando às suas próprias conclusões. Saiba você para a sua vida e para a sua casa. Não adie mais. Não terceirize o conhecimento do futuro nas mãos de quem quer que seja, por mais bem intencionado que seja, porque pode estar errado. Quem está certo no batismo de crianças? Quem está certo no livre-arbítrio ou na eleição, na predestinação? Quem está certo? Quem está certo no que vai acontecer? O que é acessório, nós ainda estamos acompanhando, mas o que é fundamento, você tem como saber. Sabendo o fundamento, você vai se organizar para decidir em quem você crê. O meu convite nesse início de ano é: você precisa conhecer o futuro, e para conhecer o futuro você precisa da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor que foi dada no Éden, no princípio de todas as coisas, vai voltar para Ele já já, no fim de todas as coisas. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que Adão foi expulso do Éden, e o portão foi fechado, e havia ali um querubim impedindo o acesso. Quando você chega em Apocalipse capítulo 22, você vê que o portão está aberto, e entram na presença do Senhor, o rio da vida, o trono de Deus, tudo ali, tudo lindo, maravilhoso, para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Como entramos naquele lugar? Através de Jesus. Quem vai nos conduzir nesses dias? O Senhor. Como sabemos se Ele vai nos retirar antes de que as coisas fiquem mais difíceis? Saberemos. Vai ser um pouco mais para frente, como saberemos? Porque as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Com a Bíblia na mão, você nunca estará confuso acerca do que virá. Você tem segurança, você tem confiança, você tem convicção. Louvado seja o nome do Senhor. O meu convite para você é: separe neste ano um tempo para estudar profecia bíblica. Leia os textos da palavra de Deus sobre isso. Leia o sermão profético de Jesus. Leia Apocalipse inteiro. Leia as profecias de Paulo em Tessalonicenses. Mas não coma pela mão daqueles que divulgam o que vem das trevas, estratégias de Satanás, agenda de Satanás. Querido, Paulo é muito claro em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, através de ensinos de demônios vem a apostasia. Nós não temos nada para aprender com as trevas, eles têm a agenda deles. Tem muita gente hoje na internet querendo clique, então coloca uma coisa fantástica para atrair, e tem muito crente entrando e recebendo informação acerca de pessoas que nem mesmo conhecem a Jesus, ou que fazem de conta que conhecem, mas tem muito mais interesse em pagar suas contas, porque está ficando difícil a grana, e vai crente ir lá clicar. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo de Deus, leia a sua Bíblia, peça a revelação do Espírito Santo de Deus, comece a estudar com alguém que você confie, porque o tempo é esse. Este é um ano em que nós precisamos aprofundar nosso conhecimento com o Senhor. Aaron, você está dizendo que é esse último ano? De jeito nenhum eu estou dizendo isso porque é um começo de ano, é um tempo importante para você discernir o que a Bíblia diz acerca dos últimos dias. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça a sua fé, que você possa botar sua confiança no Senhor, na palavra de Deus e não na palavra de homens, muito pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, nesse contexto então, nós como igreja, estamos tomando um posicionamento que nós tomamos muitas vezes em começo de anos, ou mesmo ao longo de anos. Nós somos uma igreja que tem por propósito e que tem como prática jejum e oração corporativos ao longo do ano.
Muitas coisas que aconteceram ao longo da nossa história como igreja passam por momentos de jejum e de oração. É inegável que estamos vivendo um tempo em que tem muitas pessoas se contaminando com alguma coisa que tem, graças a Deus, uma letalidade muito baixa. Alguns quase que não percebem, quase que são assintomáticos, outros passam um pouco mal, dependendo de variáveis que nós nem sabemos quais sejam, pouco importa. O fato é que nós percebemos que as coisas estão ficando mais difíceis. Nós lemos as notícias, começamos a ver guerras e rumores de guerras, percebemos aí preocupações econômicas. Estamos num ano no país que é um ano eleitoral, sabemos que vai ter muito mais divisão e problemas e mentira ao longo destes anos, ao longo das campanhas, quando elas ficarem mais acirradas. Então está claro que neste ano nós podemos ver que já há alguma tribulação no horizonte, há alguma perturbação aí em curso. E nós como fazemos sempre com o nosso jejum e oração? Nós baseamos em textos da palavra, nós aplicamos textos da palavra para nós termos discernimento acerca do que devemos fazer, ou de como vamos orar, pelos motivos que vamos orar. Então nesta palavra que eu estou trazendo aqui para você, falando de um cenário um pouco mais aí complexo para diante de nós, eu quero compartilhar com você que o texto que veio ao meu coração acerca do nosso jejum, ele está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Está aí já? Versículo 10. Aqui. É a carta, Jesus escreveu 7 cartas às suas igrejas, capítulos 2 e capítulos 3 de Apocalipse. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto é um texto profético, porque Jesus deu essa carta 2000 anos atrás. E eu sempre falo para a igreja que profecia, textos proféticos da Bíblia tem o cumprimento da cronologia que essa palavra foi dada, mas nós podemos abraçar como texto profético na nossa vida, porque a palavra profética do Senhor, ela é eterna. Esse texto aqui não é para agora, não é para os nossos dias, é para algum tempo adiante de nós, não estamos vivendo este momento. Mas volta aqui o texto para mim, por favor, Bertô. Aqui tem algumas coisas que são aquelas que nós vamos envolver no nosso jejum. Jesus fala, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Veja, hoje, nos nossos dias, nós temos pessoas do mundo que estão presas nas prisões do medo. Tem medo de fazer quase que qualquer coisa, pararam com a sua própria vida, fazem coisas aterrorizadas, têm medo de pessoas, têm medo de tudo. As pessoas do mundo eu posso compreender, porque não tem segurança nenhuma da parte de ninguém, mas não é para ter crente nestas prisões de medo. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar nesse tempo, vamos jejuar esse tempo contra essas prisões de medo. As prisões de medo não afetam a vida da igreja de Jesus Cristo. Nós temos prudência, nós somos cuidadosos e temos que ser cuidadosos, mas nós não tememos nada. O que nós tememos é desagradar o nosso Deus e Pai. O que nós tememos é ter certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, saber quem somos. O que nós tememos é chegar naquele dia diante do Senhor e não ter nada para apresentar para Ele, porque tudo que a gente conquistou nesta vida ficou no planeta Terra, e de tesouros espirituais não temos nenhum. Isso sim tem que ser algo que nos dê temor, mas nunca medo. O medo vem das trevas. Então há pessoas que estão em prisão de medo. Por outro lado, tem pessoas sendo postas à prova. E aqui não é exatamente ou necessariamente o Senhor trazendo aprovação, como Ele traz a nós que somos seus filhos, Ele permite situações acontecendo para sermos fortalecidos a nossa fé. Aqui é uma ação do maligno, provando principalmente o que? A fé, fazendo com que muitos crentes se tornem incrédulos, não conseguem mais crer na palavra, estão confundidos. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, e a cegueira que Ele proporciona para as pessoas que não creem em Cristo, muitas vezes afetam crentes que agem com incredulidade e ficam cegos e não conseguem ver a obra do Senhor, não conseguem nem mesmo olhar os textos da palavra, não conseguem receber a revelação do Senhor, e isso é algo que está assolando a igreja em muitos aspectos. E por fim, tereis tribulação de 10 dias. Tribulação então não é ainda a grande tribulação,
Talvez não, talvez sim. O fato é que tribulação, tempos de tribulação têm vindo sobre muita gente. Pessoas têm lutado com o emprego, com desemprego, com grana, com questões familiares, com questões de enfermidades, com questões, problemas vários. O mundo está ficando um pouco mais atribulado, como o Senhor Jesus nos disse acerca do princípio das dores. Então nós vamos orar contra a prisão do medo, vamos orar contra para sermos vencedores em meio à prova e para sermos vitoriosos na tribulação. Por quanto tempo nós vamos orar e jejuar? Por 10 dias. Então esses 10 dias que nós encontramos aqui, não é superstição gospel, não é numerologia cabalística cristã, é o fato de que 10 é um número que se estabelece autoridade espiritual de alguma forma na palavra. Se você pega de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:13, quando Deus cria Eva, você vai ver que em todo o processo criativo, 10 vezes encontramos e disse Deus. 10 vezes o Senhor traz do mundo espiritual e estabelece no natural o que Ele queria, porque então há uma compleição, há uma integridade, é um número importante. Tanto quanto a lei do Senhor são 10 mandamentos. Novamente Deus diz 10 coisas que Ele não quer que a gente faça como proteção. Então o número 10, Ele estabelece algo de autoridade espiritual da parte de Deus, ou inclusive de autoridade espiritual das trevas. O sistema do anticristo é uma besta que tem 10 cabeças e 7 chifres. Interessante, então há uma autoridade, há um segredo por algum motivo no número 10. Nós não vamos usar toda essa numerologia, eu só estou trazendo alguns fundamentos. 10 dias de tribulação, vamos jejuar 10 dias. Por quê? Porque nós temos que aprender com Daniel. Esse ano nós estamos como igreja debaixo dessa palavra de que nós como igreja vamos conhecer mais o nosso Deus, seremos fortalecidos na tribulação e faremos proezas, louvado seja o nome do Senhor. Então o Daniel, ele aprendeu alguma coisa que ele pôs em prática na vida dele e funcionou. Ele conheceu o seu Deus, ele então se fortaleceu de alguma forma e fez proezas. Você acha que o Daniel se fortaleceu em Babilônia? Jesus da glória, né? Você acha que ele fez proezas? Meu Deus, quantas coisas aconteceram. Daniel na cova dos leões, os seus amigos foram para a fornalha. Daniel sobreviveu a 4 trocas de reino. Ele começou com Nabucodonosor, continuou em Beltesazar, ele continuou em Dário, continuou em Ciro. Os reis caíram, os reinos mudaram e ele continuou em posição de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Daniel fez? Vamos lá, por favor, Daniel capítulo 1. Robertão, acho que é de 1 de 12 em diante, se não me falha a memória. Então olha que interessante, nós estamos acostumados com o jejum de Daniel, quem é crente mais antigo, não é? E o jejum de Daniel é de 21 dias, está certo? Sim, é um dos jejuns que ele fez, mas ele fez depois. O primeiro que ele fez foi um jejum de 10 dias. Interessante, né? E então, ele chegou lá, ele foi arrancado da sua casa, arrancado dos seus pais. Ele e os melhores jovens de Israel foram trazidos por Nabucodonosor para o cativeiro. Foi feito eunuco junto com os seus amigos. E ele estava lá na corte do chefe dos eunucos. E como eles tinham provavelmente uma boa formação, eles foram levados para servir na corte de Nabucodonosor junto com os outros jovens bem preparados. E ele tinha que comer dos manjares do rei, ele tinha que ser então imerso no sistema da Babilônia, porque se ele fizesse isso, ele tinha grande chance então de ter sucesso. Talvez se nada desse certo, ele ia ser um pouco mais explorado em trabalhos mais fortes e mais braçais. Mas quando ele chega, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Ele rejeitou os manjares do rei, que não deviam ser pouca coisa, e ele falou para o chefe dos eunucos: eu quero por 10 dias comer um outro tipo de alimento. Eu quero rejeitar esses alimentos. Eu abro mão desses alimentos. Eu jejuo esses alimentos. Eu quero fazer algo diferente. Queremos legumes e água a beber. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e dá-nos água a beber. Eu te atrapalhei, pode vir agora que você estava certo. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias, e no fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles entre os mais robustos, entre os mais fortes e fortalecidos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
E por que é importante, então, 10 dias de jejum? Porque depois desse jejum, Nabucodonosor teve um sonho, e antes disso, quando acabou o jejum, Daniel e seus amigos foram considerados como 10 vezes mais sábios do que todos os sábios que serviam na corte de Nabucodonosor, inclusive de outras nações. Então ele já entrou num lugar de autoridade, porque ele buscou o Senhor em primeiro lugar. Aí o que acontece? Nabucodonosor tem o sonho, e quando ele tem o sonho, ele queria que as pessoas dissessem qual era o sonho, e a interpretação do sonho, os caras falaram: é impossível alguém fazer isso, não há quem possa fazer. O Nabucodonosor era um cara super fácil de trato, super tranquilo. Quando os caras falaram isso, ele falou: tudo bem, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês têm um dia, senão eu vou mandar matar vocês, a família, matar todo mundo. Ele era muito razoável, porque as pessoas não conseguiam dizer para ele qual era o sonho que ele tinha tido, e a interpretação do sonho. Era possível algum ser humano oferecer isso? Não. Mas aí Daniel é avisado, e o que Daniel fala: eu conheço Deus, que pode revelar todas as coisas. Ele conhece o escondido, é Ele que estabelece reis, é Ele que remove reis. Daniel conhecia o seu Deus. Então Daniel, porque conhecia o seu Deus, ele se tornou forte. E agora, porque Daniel conhece o seu Deus, ele faz proezas. Ele interpreta o sonho, ele conta o sonho e interpreta o sonho, e ele é colocado em grande autoridade em Babilônia. E ele foi mantido naquele lugar ao longo dos tempos de turbulência e de tribulação. A nossa proposta espiritual é para um ano com 10 dias de tribulação. Nós estamos então nesse começo do ano profeticamente começando com 10 dias de jejum, porque isso está associado a conhecer melhor o nosso Deus, a sermos fortalecidos no fim desse jejum e a sairmos então prontos para desenvolver a nossa revelação de quem Ele é e fazer proezas. Então, o meu convite para a igreja, esse convite é totalmente para a igreja, para você que congrega conosco, mas ele também está para você, se você, nesse momento, se sujeitar à autoridade dessa igreja espiritual para fazer um jejum de guerra espiritual. Se você se sujeitar àquilo que a gente está fazendo aqui, você é bem-vindo. Se não, não entra em jejum, vai procurar o seu pastor, vai procurar a sua igreja, não entra onde não é exatamente o seu lugar de encaixe no reino de Deus. Mas para vocês aqui da igreja, nós vamos jejuar 10 dias, e eu vou pedir para vocês realmente, por 10 dias, fazerem algum tipo de jejum. Não é um jejum de verduras e legumes que eu estou propondo. A minha proposta ela é um pouco mais pesada, mas ela também tem alguns momentos de refrigério. A Bíblia fala: não votes, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Amém? Eu nunca vou colocar você para fazer um jejum que você não vai conseguir fazer e vai quebrar no meio, porque isso é o pior que pode acontecer. Mas eu quero te convidar a fazer um jejum que você possa fazer diante do que você já teve de experiências com o Senhor, e que você suba um pouco a régua, aperte um pouquinho mais do que você já fez, qualquer que seja o tipo de jejum que você já fez, mas faça isso conosco por 10 dias. Nós vamos fazer de segunda a sexta, a partir de amanhã até a próxima sexta-feira. Vamos dar uma pausa sábado e domingo, vamos orar aqui no domingo, e vamos continuar mais um ciclo de 5 dias, da outra segunda até a outra sexta, fechando em 4 de fevereiro. O que eu quero pedir? Eu quero pedir que pelo menos um dia, se você conseguir, você faça o maior jejum que você já fez. Se você consegue ficar 24 horas sem nada, só com água, faça isso. Se você consegue 18 horas, faça isso. Mas eu vou pedir que amanhã, primeiro dia de jejum, todos nós façamos o dia mais intenso que pudermos fazer. Se você já fez isso antes, faça 2 dias. Se você já fez 2 dias, faça 3. Se você nunca fez um dia inteiro, faça 6 horas, faça 12 horas, faça algo que te custe. Mas amanhã vamos fazer um primeiro dia muito forte de jejum como igreja. Vamos marcar mesmo um começo intenso. E aí eu peço para você, ao longo dos 10 dias, ficar como se fosse em estado de jejum. Todo dia você tira alguma coisa. Talvez faça uns dias mais pesados, aí chega na sexta-feira, tira só uma sobremesa, tira o cafezinho, tira chocolate, mas todos os dias tire alguma coisa da sua alimentação, para nós estarmos então no que eu estou chamando de estado de jejum em 10 dias. Todos os dias, todos nós estaremos jejuando juntos, jejuando para ser libertos das prisões do medo, jejuando para vencermos as nossas provações com os olhos abertos, com visão espiritual, com compreensão de quem nós somos em Cristo. Não somos incrédulos, mas nos movemos em fé, e também para irmos além nesse tempo de tribulação em nome de Jesus. O começo do ano, as coisas começaram muito aceleradas.
no mundo. Então nós entendemos que é um começo que nós temos que agir em contra-ataque àquilo que está se levantando. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar a agenda do que está acontecendo, mas nós vamos mudar a maneira que passaremos por isso nesses dias. Eu vou colocar por escrito nos grupos de WhatsApp, se você tiver dúvidas, eu vou colocar de novo o propósito nosso como igreja, já começando amanhã, e eu te convido amanhã a fazer o jejum mais intenso que você puder fazer nesta segunda-feira, para que o Senhor possa ser liberado para agir nas nossas vidas. Isso significa que você está se entregando ao Senhor, que você está abrindo mão do que é mais importante para você, que é alimento, e reconhecendo que você precisa do alimento do Senhor. A ideia é que nós possamos realmente ter corações quebrantados diante do Senhor. A Fúvia trouxe um texto muito interessante, no dia que a gente estava fazendo a reunião do Ministério Profético. Há o jejum do Senhor ali em Isaías. O jejum em Isaías não é só a gente não comer, mas a gente se importar com o outro. Isaías 58. Leia Isaías 58, eu vou convidar todos a lerem Isaías 58 algumas vezes nesse período de jejum. Não é só você tirar alimento, mas é você permitir que o Senhor transforme o seu coração, a sua vida. É tempo de oração. Na hora que você almoçar, se você não vai almoçar, você separa aquele tempo e vai orar. Vai adorar, como a Fúvia tinha se proposto a fazer, e nós tivemos 2 palavras de que era um jejum de adoração. Faça isso, separe esse tempo então que você não vai comer, o tempo de preparar alimento, o tempo de ligar para entregar na tua casa. Vai orar, vai adorar o Senhor, vai se apresentar diante dele. Ao longo dos dias, nós vamos comunicando nos grupos de WhatsApp. Domingo, vamos fazer aqui um ponto de parada. Quarta-feira, estaremos aqui, reunião de oração presencial. Venha orar na quarta-feira. É importante, durante o tempo de jejum, algo a mais de oração. Venha orar conosco na quarta-feira. Venha orar conosco domingo. Venha orar conosco na outra quarta-feira. E venha no outro domingo, no dia 6, quando vamos fechar o jejum e vamos ter a ceia do Senhor. Dia 4 é sexta-feira. Sim. Nós vamos fechar o jejum na vigília do dia 4, é verdade, mas vamos orar juntos, todos juntos aqui como igreja, no domingo, dia 6, na ceia do Senhor. É verdade, jejum fechado na vigília do dia 4, mas vamos juntos como igreja celebrar no dia 6. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver dúvidas, manda para mim no WhatsApp. Se você é de outro ministério, manda para a gente aqui, pega o número de WhatsApp, manda para a gente. Quer participar conosco? Você é bem-vindo também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.